Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a revista mensal dos Vingadores 21, lançado em dezembro de 2024. Os Vingadores chegaram à nova sede dos X-Men em Merle, no Alasca, chamada A Fábrica. A Capitã Marvel chama Ciclope para sair de seu esconderijo, e Scott Summers aparece, dizendo que se escondeu por muito tempo, mas que agora acabou. Carol retruca que não é o que parece. Ciclope afirma que, se os Vingadores os querem, que venham pegá-los. Os X-Men estão prontos. Carol, no entanto, assegura que os X-Men não vencerão esse embate. Logo, o clima tenso se desfaz e Carol e Scott trocam sorrisos. Eles revelam que os Vingadores estão ali para jogar uma partida de beisebol. Scott sugere que entrem e joguem primeiro e depois o jantar. Ele menciona que Glob esteve o dia todo na cozinha e, a essa altura, já está fora de si. Carol acha curioso o nome Glob para um cozinheiro, mas Scott garante que ele é muito bom. Algum tempo depois, os X-Men se encontram em vantagem. Psylocke está arremessando para Sam Wilson, e o Fera provoca dizendo o quanto seria vergonhoso para o Capitão América ser eliminado no esporte nacional dos Estados Unidos, ressaltando que há muito em jogo nessa partida. Sam responde, lembrando de que, como o Capitão América negro, ele sempre vive com muito em jogo todos os dias. Sam Wilson acerta a bola com precisão e começa a correr, enquanto Caim grita para alguém ir buscar a bola. Quentin, um mutante de nível ômega, sente-se humilhado com a ideia de ser encarregado dessa tarefa. No entanto, Wanda o tranquiliza ao dizer que ele não precisa pegá-la. Usando magia, ela mantém a bola em movimento, permitindo que Sam aproveite a oportunidade para chegar à base e empatar o jogo. Magia pergunta a Psylocke por que ela não lançou a bola com mais força, já que é considerada uma assassina ninja treinada. Quenon responde que, de fato, é uma assassina, mas lançar com força só seria útil se estivesse tentando matar Sam, o que não é o caso, pois pediram que não fizesse isso. Na próxima jogada, Tony Stark assume e comenta aos X-Men que não gosta de empates, ele veio para vencer. O próximo lançamento fica a cargo do Fanático, que entra no jogo e avisa Tony para se preparar para um arremesso de verdade. No entanto, Illyana pede que Caim esqueça isso, lembrando que aquela é a única bolinha que sobrou. Fanático responde que não sabe do que ela está falando e então se prepara. O arremesso supersônico do Fanático é feito e impossível de ser parado. Tony usa o sistema de rastreamento de seu traje para tentar calcular a trajetória da bola, mas ela passa voando em alta velocidade, sem chances de ser interceptada. A bolinha atinge uma fábrica, causando uma explosão e surpresa em Temper. Scott confirma o que Illyana havia dito, que aquela era a última bolinha disponível, o que significa que o jogo acabou. Magia culpa Fanático pelo empate, afirmando que a responsabilidade é dele. Caim responde que, embora X-Men e Vingadores tenham empatado, ele não gosta de beisebol de qualquer forma, e estava com fome, querendo jantar. Para Caim, na teoria houve um empate, mas no final, ele ganhou. Durante o jantar, Ororo pergunta se toda a comida servida foi cultivada ali mesmo. Scott explica que grande parte sim, mas Glob é o responsável por tudo aquilo. Ele não apenas cozinha, mas também planta, colhe e prepara todos os alimentos. Glob é o grande responsável por transformar a fábrica em um verdadeiro lar para todos. Tempestade pergunta a Glob se o que Scott disse é verdade, e ele admite que não é muito habilidoso com trabalhos de campo. Por isso, quis encontrar uma maneira de ajudar os X-Men. Tony Stark intervém, dizendo que Glob não deve se menosprezar. Ele compara a situação com Jarvis, afirmando que os Vingadores não teriam durado tanto sem ele. Tempestade concorda e expressa sua felicidade por seu antigo time ter alguém para cuidar deles. Ela agradece Glob com um beijo na bochecha. Emocionado, Glob lembra que esqueceu a sobremesa na cozinha e se retira. Ao chegar à cozinha, começa a dançar de alegria. Enquanto isso, Wanda conversa com seu pai,
dizendo que a entristece vê-lo daquela maneira. Max admite que também se entristece ao ser visto assim. Ele reflete sobre como, no passado, mesmo com todo o poder que possuía, era limitado por suas falhas de convicção. Porém, ao morrer e reviver, seu propósito ficou claro e ele ganhou uma nova determinação ao entender o motivo de possuir tal poder, até seu poder falhar com ele. Magneto comenta que, talvez pela primeira vez, sente-se grato por Wanda não ser uma mutante. Visão intervém nesse momento e pergunta qual foi a nova convicção que Magneto adquiriu após ressuscitar. Magneto explica que aprendeu que a opressão não está ligada ao genoma humano, mutante ou mesmo sintético, como Visão. Ele acredita que todos têm direito à liberdade e que a verdadeira luta não é entre humanos e mutantes, mas entre oprimidos e opressores, porque, na verdade, o corpo que habitam é irrelevante. Quentin interrompe a conversa para lembrar Magneto que, como espécie, os mutantes decidiram que a inteligência artificial sempre seria sua inimiga. Ele questiona por que convidaram uma inteligência artificial para aquele lar. Quenon tenta silenciá-lo, mas Visão pede que não se preocupe. Ele explica que, embora teoricamente seja capaz de fazer o mal como qualquer ser pensante, pode garantir que não está escondendo nenhuma agenda sinistra de inteligência artificial contra os mutantes. Quentin, no entanto, responde que amar e proteger os seres vivos é exatamente o que um robô assassino diria. E Quenon diz que ele está sendo um babaca e ameaça lobotomizá-lo. Visão responde que não, afirmando que precisou aprender isso. Ele explica que seu código é derivado da base de Ultron e que, embora Magneto já não veja o mundo dividido entre mutantes e humanos, Ultron nunca viu o mundo dessa forma. A diretriz principal de Ultron era que toda a vida orgânica possuía uma única classificação, algo que deveria ser destruído. O único binário em que Ultron acreditava era entre o que ainda não tinha sido destruído e o que já havia sido destruído, o que deixa Quentin bastante sem graça. Mais tarde, Stark ajuda o Fera em seu hobby de restaurar o último modelo conhecido de um Quinjet MK1 dos Vingadores, que ele e Lyanna reciclaram de um antigo depósito da SHIELD. Tony comenta que está feliz por ver Hank novamente e que é bom reviver momentos com um velho amigo. Mas Hank pergunta se eram tão amigos porque não o impediram de se transformar em um monstro. Ele questiona por que, sendo um Vingador e amigos, os Vingadores não o impediram de machucar tantas pessoas. Tony responde que não conseguiu detê-lo porque, em determinado momento, aquele Hank deixou de ser o amigo que conhecia. Ele explica que ninguém o conhecia, ninguém sabia o que Hank estava fazendo. Tony também diz a Hank que ele não está sozinho, lembrando que todos passaram por falhas morais. No entanto, Tony acha que Fera é um sortudo, pois Hank acredita que tem medo de seu futuro, enquanto Tony tem vergonha de seu passado. Tony afirma que, embora não possa mudar o que fez, Hank ainda tem a chance de decidir o que fazer daqui para frente. Tempestade estava ouvindo tudo, mas agora foi abordada por Temper, que conta que não se encaixava na nação mutante de Krakoa, e também não sabia se sentia em casa ali. Ela pergunta a Ororo como consegue ser uma X-Men e uma Vingadora com tanta facilidade, parecendo se sentir em casa em ambos os lugares. Temper expressa que daria qualquer coisa para ser como ela. Enquanto caminham, Ororo responde que cresceu nas ruas do Cairo e que lutou para aprender e se encaixar com os X-Men. Temper então pergunta se Ororo ainda acredita. Tempestade pergunta em que. Temper responde perguntando se ela ainda acredita nos sonhos de Xavier. Tempestade pensa por um segundo e responde que ainda acredita, mas de uma forma semelhante a como Sam acredita em seu país. Não por aquilo que ele é, mas pelo que pode ser, pelo que deveria ser e pelo que precisa ser. Em outro lugar, Scott e Carol conversam. O líder dos X-Men acredita que tudo está indo bem, já que até agora não houve brigas, mas Carol responde que, felizmente, apesar das ações de Quentin, todos estão se dando bem. Carol então vai direto ao ponto, dizendo saber que Scott está escondendo coisas tanto dela quanto dos Vingadores.
Ciclope nega, afirmando que os X-Men não estão ocultando nada. Carol, então, questiona sobre a conversa entre Magneto e Wanda sobre essa contaminação mutante. Scott não responde, mas Carol não se importa. Ela sabe que ele sempre guardou seus segredos, assim como ela também tem os seus. E um deles é que tem informações sobre o futuro que Kang revelou, e que eles têm um plano para obter mais informações, mas, no final, a situação é ruim. Eventos de tribulação estão se aproximando. A Aliança Cinzenta foi um, e a Caçada Sangrenta foi outro. E se não fossem impedidos, se tornariam eventos de grandes catástrofes em massa. Os vampiros não faziam distinção entre humanos e mutantes durante a Caçada Sangrenta. Além disso, há Destino, que agora é o Feiticeiro Supremo. Scott pede para Carol explicar do que tudo isso se trata, já que se conhecem há muito tempo, e ela foi praticamente uma X-Men honorária. Ela pede para não chamá-la assim, dizendo que nunca foi um Rick Jones para os X-Men. Carol começa a descrever que eles vivem em uma fortaleza com poder suficiente para enfrentar qualquer exército, sem se submeter a nenhum governo além do próprio. Ela não sabe se está descrevendo os Vingadores ou os X-Men, mas acredita que ambos têm muito em comum e não sabe se os Vingadores conseguirão lidar com o que está por vir sozinhos. Então, ela pergunta a Scott se pode contar com os X-Men. Scott para pensar e admite que os mutantes estão vivendo à beira do limite e que, em breve, até o governo pode vir atrás deles. Ele então pergunta a Capitã Marvel se, quando o momento chegar, os Vingadores vão ajudá-los. Carol responde que sim, e isso deveria ter sido assim desde sempre, com X-Men e Vingadores unidos. Sendo assim, Scott concorda, afirmando que os Vingadores e os X-Men devem estar juntos. E aí, pessoal, o que acharam de Vingadores 21? É incrível como o roteirista conseguiu juntar tão bem diferentes Vingadores e X-Men, mostrando que essas duas equipes têm mais em comum do que a gente ou até mesmo eles podem pensar. A conversa entre Fera e o Homem de Ferro é um ótimo exemplo disso. Dois personagens lidando com seus passados complicados e encontrando apoio mútuo. Tempestade e Temper tiveram um momento lindo, cheio de significado, mostrando que encontrar o próprio lugar é um desafio constante. E, confesso, ainda estou dividido. Foi melhor ver Feiticeiro Escarlate e Magneto se reconectando ou aquele diálogo impactante entre Capitã Marvel e Ciclope no final? E vocês, o que mais gostaram na edição? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo!